Fala galera, tudo bem? Com vocês novamente, professor Roberto Falcioni, em nome da SAI Digital. Quero convidar todos vocês, sejam bem-vindos, convidar todos vocês para mais uma aula de História e dando continuidade ao nosso tema sobre o Império Romano. E hoje nós vamos estudar, inclusive, a queda do Império Romano, né? Falamos muito sobre essa questão do tamanho do Império e o custo para se manter o Império. Que tamanho que é isso? Qual é o preço a se pagar por montar um império? Vamos lá, então? A aula anterior nós tivemos uma atividade em relação ao colapso do Império Ocidente, assinale a alternativa verdadeira. Letra C, meninos. Está dizendo aqui, A é falsa, pois o fato de as cidades romanas terem se tornado centros comerciais não explica a crise do Império. Letra B, também é falsa, porque o imperador Constantino I foi quem garantiu liberdade religiosa aos cristãos. Letra D é, na realidade, consequência da desintegração e não causa. Letra E é falsa, visto que o Império do Oriente teve maior duração até 1453. Vocês terão para frente essa aula sobre o Império Bizantino. Sendo assim, a letra verdadeira é C, porque a crise pela falta de escravos devido à estagnação das expansões e invasões bárbaras são as principais razões desta crise. Então nós temos aqui a letra C como a resposta correta. Desculpe. Nessa aula nós vamos estudar crise de Roma, queda do Império Romano do Ocidente, em 476, história do cristianismo, cai muito em vestibulares, cai muito também no Enem, e o legado romano. O que eles criaram, o que eles desenvolveram, que chegou para nós até hoje. Crise do Império, vamos lá então. Temos então uma paz experimentada no auge do Império, o professor Roberto falou sobre isso na época então chamada Pax Romana, né? Que vai começar em 27 a.C., com Otávio Augusto. Então, o seu governo é caracterizado por uma certa estabilidade política, econômica, e o pão e circo também esfumaceia os problemas sociais, os conflitos sociais de Roma, e Otávio Augusto entra na história com o chamado momento de estabilidade política e econômica também. Nós chamamos esse termo de Pax Romana, 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Então nós temos aí Jesus Cristo nascendo durante o primeiro imperador, durante o governo de Otávio Augusto. Tudo bem? A organização em províncias, um sistema herdado da República, seria uma espécie de estados, só para vocês entenderem, não permitiu o controle administrativo de um território de proporções tão extensas. Então eles estão explicando aqui que quanto maior, mais dificuldade teria para eles fazerem a administração. Os altos custos para manter estrada, exército, administradores pressionavam a economia do império, que se mantinha graças a novas conquistas territoriais. Né? Se não tem para onde expandir, não tem para onde tirar dinheiro. E saques ou tributos provenientes dessas conquistas. Então ele está colocando aí sobre uma futura crise romana, e esse é o nosso tema. Né? Até o século III, nós temos várias histórias pontuais de imperadores com crises, né? Por exemplo, a história do Nero, a história de botar fogo em Roma, enfim, o Flaviano com instabilidades, e o século III estoura mesmo uma instabilidade impressionante econômica no império inteiro, com imperadores assim, em quase 100 anos, que não vão conseguir terminar com vida o seu governo, com o seu reinado. Né? Ou seja, sempre nós temos casos de imperadores assassinados, derrotados, derrubados por algum outro general. Então nós temos disputa entre generais. Lembre que os imperadores são generais, na sua maioria, ou são filhos de generais. Nós temos o cristianismo, que vai começar a trazer uma outra sociedade de valores, né? Porque Roma vive de violência, de saque, de escravização. Aí chega um cara, nasce em Belém, lá em Jerusalém, depois vai para Jerusalém, né? Um carpinteiro, e começa a falar sobre amor ao próximo, ajudar o próximo, a estender a mão e ser amigo, a perdoar. A famosa passagem bíblica. O que eu faço, Senhor, se alguém me dá um tapa no meu rosto? Ué, vire o outro. Se você fala isso para uma família romana clássica, pai, o que eu faço se alguém dá um tapa? Você passa a faca. Seja homem, nós somos romanos. Você já imaginou a cena? A mudança de valores que Jesus Cristo trouxe para o Império Romano?
né? Então, isso também, queira ou não queira, desestabiliza o pilar dos valores, né? Em vez de ser guerreiro, nós estamos pensando agora numa sociedade que está pensando de uma outra maneira, em uma sociedade de respeito, de amor ao próximo. Isso daí vai entrar em choque cultural. Então, cristianismo, disputa entre generais, a própria situação do império, a ganância do império, o tamanho, o próprio problema de você ter um império gigantesco e como manter isso, o custo para manter um exército, o custo para manter várias províncias. Outra coisa, estamos falando dos romanos, e os povos que não são romanos? Que continuam atacando também os romanos, que continuam sendo resistência. Nós estamos falando dos povos chamados pelos romanos de bárbaros, né? Eles usavam esse termo, esse conceito de bárbaro, aquela pessoa que não era romana. Ó, você não fala latim, você não é romano, você não está dentro da nossa civilização, você é um bárbaro, cara. Você não sabe, você não é civilizado, ou seja, você é um bárbaro. Esses povos bárbaros nós chamamos então de germânicos. Eram vários, ostrogodos, visigodos, vândalos, que é inclusive a expressão do vandalismo, vem daí, porque eles eram um povo guerreiro muito forte, muito violento. Os hunos e os érulos, então são povos que viviam no norte da Europa e sempre estão ali na luta, na resistência. Eles são povos guerreiros também. Então eles entram em choque toda hora, também estão atacando Roma, começam a acontecer vários saques. Roma passa por um processo de assaltos. Agora o feitiço virou contra o feiticeiro. É Roma sendo saqueado, né? E tem uma cena muito famosa, é os vândalos. No século III, no século IV, desculpem, lá por 354, 353. Os caras chegaram na Via Ápia, na principal estrada que liga a capital de Roma, a Roma, né, a cidade de Roma, que seria a espécie de uma capital, né, e ficaram 3 dias com as suas armas empunhadas, né, esperando o temido exército romano. Só que Roma já estava em crise, não tinha mais exército, estava com problemas de disputa, de problemas econômicos seríssimos, conflitos sociais e uma instabilidade política gigantesca. Os vândalos ficaram ali 3 dias, quando viu que não aparecia ninguém, falaram, vamos entrar e vamos roubar. Entraram, roubaram, fugiram. Olharam para trás, falaram, mas cadê o exército? Não tem exército, então vamos voltar lá. Voltaram 3 vezes, saquearam 3 vezes Roma. Ainda por cima retornam para suas regiões e falam assim, olha, germânicos, pode fazer a festa porque os caras só têm nome. Acabou, só tem fama, porque acabou o temido exército. Ou seja, eles não tinham mais poder militar para manter, né, a proteção e a segurança do exército. Tá aqui, então, esse mapa o professor Roberto trouxe para vocês, o que nós chamamos de Império Romano. Começa aqui na Península Itálica e temos a parte mais alaranjadinha, que eles vão então expandindo, 204, depois 201. Na morte de Júlio César, 44, nós tivemos essa aula. Se você não estudou, se você não lembra dessa aula, retorna lá. Vale a pena você dar uma voltada ali nas aulas anteriores. O professor Roberto falou sobre o triunvirato com a morte de Júlio César, a famosa história da morte dele. Começa ali em 14 depois de Cristo, ali em verde, as expansões. E nós temos aqui o Mar Mediterrâneo. Os romanos chamavam ele de Mare Nostrum. Veja que os romanos dominaram toda a região do mar, eles fizeram um círculo, né, fecharam todo o norte da África, a Mesopotâmia, o Egito, dominaram a parte ali da Europa e chegaram à região da Hispânica. Os gauleses, que foi um povo também que deu trabalho para eles, e chegaram até na Britânia, chegaram a conquistar inclusive a região da atual Inglaterra. Lá em cima vocês conseguem ver uma linha, é o famoso muro que separava os povos celtas dos povos britânicos também, é bem famoso, tem vários filmes que trabalham sobre isso, inclusive um chamado A Legião Perdida. Vale a pena vocês procurarem esse filme, que trabalham sobre as dificuldades de você manter um império gigante e esses povos considerados bárbaros, como que eles estão ali também sempre na resistência, na luta e também sempre entrando em conflito com o exército romano, ok? Então, olha o tamanho do Império Romano. E por que Mare Nostrum? Porque o mar Mediterrâneo ficou totalmente, né, dominado pelo Império Romano. Queda do Império Romano do Ocidente.
Em 395, o imperador Teodósio entrou na história por duas vezes, né? Primeiro porque ele oficializa o cristianismo. Segundo historicamente, se ele acreditou, não sabe-se, né? Se foi uma articulação política também não se sabe. Mas ele é um imperador romano que se converteu ao cristianismo em 380. Depois, em 395, ele divide o Império Romano em duas áreas. O Império Romano do Ocidente, que é essa que vai cair em 476. E o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, com um contato maior com o Oriente. Essa vai durar muito mais tempo, essa vai até mais 1000 anos para frente. E eles são romanos, eles são o Império Romano. O Império Romano do Oriente, mas são do Império Romano. Então, de qualquer maneira, falar que Roma acabou em 476 está errado. Podemos falar que a Roma do Ocidente caiu, a do Oriente vai durar mais 1000 anos ainda. Temos então aqui as características, Roma dividindo seus dois filhos. Por que Teodósio dividiu em dois, né? Ainda bem que não tinha 3 filhos. Porção ocidental do Império, não resistiu por muito tempo, o Sr. Roberto falou sobre isso agora há pouco. Ao longo do século IV e V, até mesmo alguns habitantes romanos da fronteira emigraram para os territórios germânicos, tentando fugir da repressão imperial, dos tributos e da crise. A indisciplina do exército levou a várias derrotas, até que em 476, o último imperador de Roma foi destituído pelo rei Érulo. Cristianismo. Então, vocês têm que pensar historicamente, né? Não estamos aqui pensando como uma religião, mas o tema cristianismo, né, a figura de Jesus Cristo sempre é muito trabalhada em vestibulares e Enem. Então estamos falando de uma religião judaica inicial, de origem judaica, Jesus Cristo era judeu, numa região de uma província de judeus, né, que está passando por cobrança de impostos, de tributos, que passa por uma violência, inclusive, do exército romano. E Jesus Cristo usa esse contexto de violência para apresentar uma nova forma de vida, uma nova visão de vida, né? Então ele fala-se sobre o amor ao próximo, fala-se sobre a ideia de ter um único Deus, porque ele é judeu, ele é monoteísta, e claro que isso vai entrar em choque, né? Vamos dizer que o poder local, né? Jesus Cristo nunca chegou a ir para a capital, Jesus Cristo nunca chegou a conhecer o imperador, ele ficou restrito, né, na região de Jerusalém, né? E no início, nos seus ensinamentos, depois da sua morte, depois que ele é crucificado, os fiéis, vamos dizer, os seguidores, os primeiros cristãos, chamados cristãos primitivos, dão continuidade aos seus ensinamentos e também vão enfrentar, né, a fúria do exército, a fúria do Império Romano, a fúria do exército, porque eles são chamados de seita. É uma religião que não foi liberada, apesar que tinha uma liberdade religiosa no Império Romano. Tinha a religião oficial, né, politeísta, dos deuses. Falamos na aula anterior sobre os deuses romanos, que pegaram as figuras gregas e transformaram com outros nomes, né, Júpiter, Marte, Vênus, enfim, né, Minerva, que são deuses gregos, eram Zeus, Poseidon, era Ares, enfim, Hades, e eles transformam em outros nomes, com figuras, usam a mesma imagem com outros nomes. Enfim, esses cristãos vão fazer a propagação das ideias. Por que se expande tão rápido? Não é tão rápido assim. Nós temos que pensar que Jesus Cristo está no século I, né? É por isso que utilizamos a vida e morte, o nascimento de Cristo como a nomenclatura epistemológica, historiográfica, né? Nascimento de Cristo é ano 1, o que vem antes é antes de Cristo, AC, depois do nascimento de Cristo é DC. Então esse já está aí, é um ponto historiográfico que os historiadores criaram, né, para se localizar, que se utiliza aqui no Ocidente para se localizar no tempo, no passado. Esses cristãos vão enfrentar, serão perseguidos, terão verdadeiras situações até de massacres, né? O César Galério foi um imperador que jogava cristãos de levas dentro do Coliseu, que era uma espécie de uma arena de lutas de gladiadores, de anfiteatro, de diversões, e esses cristãos eram jogados para os gladiadores matarem, para ursos devorarem, para leões comerem, né? Ou para simples serem apedrejados, assim inclusive Pedro e Paulo foram apedrejados dentro do Coliseu, para vocês entenderem que houve essa situação.
E todo mundo que estava assistindo ficava assim, poxa, mas quem é esse tal de Jesus Cristo? Que ideias são essas? Por que os caras estão sendo apedrejados? Por que o leão está comendo o cara e o cara está feliz ali da vida, né? Quem que é? Que ideias são essas? E começa a instigar, principalmente a população mais pobre, principalmente os escravos, inclusive, de Roma, que começam a se converter ao cristianismo e assim vai expandindo. Claro que aos poucos sai da esfera popular dos pobres e aí, inclusive, os romanos também da elite também se interessam por conveniência ou por interesse particular e se convertem ao cristianismo também. Tudo bem? Então nós temos no Edito de Milão, em 313, que está proibido perseguir, né, os cristãos. Então agora é uma cena muito curiosa essa situação do Edito de Milão. Segundo diz a história, segundo diz a lenda, Constantino teve uma visão e ele teria que, segundo essa visão, aparecia uma imagem de uma cruz. E o que é verdade é que tinham povos bárbaros invadindo o território e ele precisava de exércitos, né? Ele fez uma aliança, na verdade, com os cristãos. Olha, eu paro de perseguir vocês, se vocês me ajudarem entrando no exército. Em contrapartida, eu mando fazer um símbolo de cruz dentro das armaduras de vocês, para vocês me ajudarem a lutar contra os povos bárbaros. E essa cena marca muito o Edito de Milão, que nós temos aqui em 313. Proibido, então, perseguir cristãos. O imperador Teodósio, em 380, torna oficial. Então nós temos que pegar o nascimento de Jesus Cristo, o ano 1, né? Não existe ano 0, por favor, o ano 1 até 380, né? Se passaram 380 anos para que o panteão de deuses fosse proibido. E agora uma nova religião começa a se tornar a religião oficial do Império Romano, que é a religião cristã. Então nós temos a proibição de outras práticas. E daí, olha só, o feitiço contra o feiticeiro novamente. Agora você cultuar os outros deuses é proibido. E começam os romanos a perseguir um romano que continuasse a cultuar os deuses do panteão. A cultuar Marte, a cultuar Júpiter, a cultuar Minerva, né, Saturno. Enfim, os deuses romanos. Olha que situação e como que mudou o jogo em 380 anos. Pensar bem, historicamente parece pouco, para eles é um processo longo. Poderia ser até outra religião, né? Mas nós estamos historicamente explicando como que aconteceu então. O cristianismo se consolidou como uma religião romana. Proibido outras práticas em 392. O legado romano, o que chegou pra gente, meninos? Direito, engenharia. Essa parte de engenharia eu sempre gosto de falar. Uma espécie de arcos. Antes do século XIX, nós não temos estruturas de vigas que constroem casas, edifícios. Como que se faz uma arena para 50 mil pessoas como o Coliseu? Como que você constrói edifícios, né, para vários povos trabalhadores, plebeus dentro de Roma, para caber 300 pessoas no edifício? Como que se constrói se você não tem cimento? Você não domina ainda a metalurgia de vigas, de cimento, de armações, como é feito hoje na engenharia civil. Como que era construído antigamente? Arcos. Eu tenho um sistema de arco, eu vou fazer tijolinhos assim, eles vão se conectar no final, e daí dos lados eu faço a parede. Depois eu faço um outro arco, e assim você vai levantar níveis, andares, né? O Coliseu, que é feito em anéis, os aquedutos, onde puxavam as águas das curvas dos níveis, até chegar dentro da capital romana, nos reservatórios. Os arcos foi, então, a metodologia, a técnica construída até pouco tempo atrás, até 100 anos atrás. Tive a oportunidade de trabalhar no museu, na cidade aqui do Paraná, e eu sempre ficava maravilhado, imaginar que aquela construção de 100 anos parecia um pequeno palacete típico da Belle Époque tropical paranaense, com arcos que mantinham aqueles 3 andares, e eu sempre ficava olhando aquele museu e assim, poxa, que bacana, isso está de pé até hoje, com uma técnica romana de construção. E isso sempre me chamou muita atenção. O direito romano nos contribuiu muito, até hoje os juristas utilizam e servem como reflexão a leis dos direitos romanos. O próprio cristianismo é um legado, como que chegou para nós. A nossa língua portuguesa
é de origem latina, nós utilizamos o termo neolatino, assim como o espanhol, o francês e o italiano, são as 4 línguas. E apesar do inglês ser de origem germânica, ele também tem uma influência latina. Então também tem um legado cultural aí. Próxima aula, dê uma estudada aí sobre esse texto, dê uma pausada no nosso vídeo, façam a leitura aqui do Capitório sobre a história de Roma e aí vocês respondam em casa. Podemos dizer que Roma soube acolher todas as populações durante a Antiguidade, como disse o Papa Francisco? Está falando um pouco ali sobre a fala do Papa Francisco, sobre ele puxando um pouco do legado, da história do passado de Roma. E vocês façam essa leitura explicando para mim sobre essa história. Tudo bem? Quero, em nome da SAE Digital, agradecer por vocês estarem junto comigo aí nesses 20 minutinhos de aula. E, puxa vida, desejar para vocês um bom estudo, muita força, fé nesse momento aí que estamos passando. Tudo bem? Até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado.